Ô, Rabi, nesse anticristo é dito que ele tem que vir do povo de Deus, do povo judeu, né? Que ele tem que ter aversão a mulheres. Isso é verdade? Tem características que a gente pode identificar desse anticristo? Sim. O texto diz isso, que ele não terá respeito pelo amor das mulheres. É, eu tenho uma opinião sobre esse tema. Ok, ele pode ser uma pessoa homossexual? Pode ser uma pessoa que não gosta de mulher. Mas quando eu vejo mulher ali dentro do texto político, ele está muito característico à nação e à religião. Por exemplo, existe a visão da mulher vestida de sol. Quem é essa mulher vestida de sol? Você está mostrando a nação de Israel, é Judá. Aí tem uma mulher, uma prostituta sentada numa besta. Quem é essa pessoa? Ele está mostrando Roma. Então, eu estou vendo mulheres representando nação e religião. Grande Babilônia, mãe das prostituições. Aí, de repente, chega um anticristo que não tem respeito pelo amor das mulheres. Então, eu digo, se ele é a pessoa que vai querer trazer a adoração para ele, no meu entender, ele não terá respeito pelas religiões. Quer dizer, mostrando que essas mulheres seriam religiões. Chega um momento que não interessa a sua pessoa, tem que ser o que eu quero agora. Eu tenho uma imagem que eu quero colocar aqui dentro do templo, eu quero que vocês prestem homenagem à minha imagem, vocês vão fazer o que a minha imagem vai ordenar, é o que está escrito, né? Vai se dar no fôlego a essa imagem, e todos aqueles que não adorarem, não fizerem, vão ser mortos. Então, assim, vai chegar um momento que ele está escrito lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, da segunda carta, ele se levantará e vai se opor a tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ou se adora. Então, quando fala que ele não terá respeito pelo amor das mulheres, para mim, é que ele não vai respeitar religiões nenhuma. Né? Não necessariamente que ele seja homossexual. Pode que seja também. Pode que seja também. Né? Tudo de ruim está ali. Né? E essa questão que ele tem que ser israelita, que tem que vir da linhagem de Davi, se eu não me engano, isso é verdade ou não? Então, para mim, esse é um argumento muito forte. Eu até estava falando com ele aqui. Ah, isso. E agora, eu vou dar uma referência. Né? Por que eu acredito que, embora muitas pessoas vão dizer que não, assim, quando a gente olha, né, para o texto mesmo, que fala sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, ela é uma referência ao antimachia, ao anticristo. E tudo mostra que ela tem uma conexão com Roma, ok? Mas isso, para mim, não impede que o camarada seja descendente do povo judeu e tenha toda uma conexão com Roma. Eu não necessariamente preciso entender que ele é um italiano, vamos dizer assim, né? Ou um latino. Ou seja, ele tem uma conexão com Roma. Mas por que eu acredito que ele será um judeu? E quando eu falo isso, eu não estou falando que ele tem que ser religioso, tá? Eu estou dizendo assim, um avô, um tataravô, né, lá atrás, alguma coisa que mostre que ele tem uma ascendência judaica, porque isso é uma das coisas principais para que o povo judeu possa aceitá-lo como um provável Messias. Agora, eu vou um pouquinho mais além do que isso, né, em afirmar, na minha concepção, na minha interpretação, que provavelmente, na minha concepção, ele seja da tribo de Dan. Então, vai haver 144 mil judeus selados das tribos de Israel. E aqui eu não estou nem entrando em questões de discordância, eu estou sendo bem literalista. 144 mil judeus selados para um propósito. E quando ele começa a relatar, isso é o capítulo 14, é o capítulo 7, perdão. Quando ele começa a relatar, ele vem falando das tribos, aí chega na tribo de Dan, ele não menciona Dan. Quando você vai lá em Bereshit, em Gênesis, Dan está presente. Quando o nosso pai Jacó vai dar a bênção para cada filho lá no Egito antes dele morrer, ele dá uma bênção para cada um. Mas lá em Apocalipse, não aparece a tribo de Dan. Vocês são 144 mil judeus selados de todas as tribos de Israel. Ué, e cadê a tribo de Dan? Aí, vamos a uma possível resposta. Quando você volta para Bereshit, Gênesis, quando o nosso pai Jacó está dando a bênção sobre os filhos, ele vem, e quando chega Dan, ele diz assim, Dan julgará as tribos de Israel. Por uma das tribos de Israel julgará as tribos de Israel. Porque a própria palavra Dan, né, o nome Dan, vem do verbo, da palavra Dayan, que quer dizer juiz.
Ele é Radim, que é julgar, né? Então, tem uma conexão dos reis da Canaã. Então, ele faz a conexão. Como uma das tribos, ele julgará seus irmãos. Beleza, ele chama Lenço, ele julgará. Aí, mais abaixo, no outro verso, ele diz assim: Dan é uma serpente, uma víbora no caminho, que morde o calcanhar do cavaleiro. E, nesse momento, se você olhar o texto, nosso pai Jacó, ele suspira e diz assim: tua salvação espero, ó Adão. Pergunta: se o nosso pai Jacó está abençoando Dan, por que agora ele diz que Dan é uma cobra, ele é uma serpente, que vem por trás, morde o calcanhar do cavaleiro para fazer o cavaleiro, do cavaleiro cair? E aí o nosso pai Jacó diz: tua salvação espero, ó Adão. Não enigmáticos, o que está clamando por salvação? No meu compreender, nosso pai Jacó já estava vislumbrando que de Dan alguém vai ser como uma serpente, uma víbora que morde o calcanhar do cavalo. O cavalo sempre é uma expressão de guerra, né? De força, na guerra. E que faz o cavaleiro cair. Então, assim, para mim, já era um prenúncio que da tribo de Dan viria o antimashiach. E por essa razão, ele não é contado entre os 144. Porque não tem como contar a tribo, porque da tribo vai vir o antimashiach. Então, assim, é como dizer, daqui vai vir algo ruim, então ela não vai ser contada. Ô, Inclusive, eu Rabino. olho para as palavras de Jacó e eu não vejo uma explicação. Por que Jacó está suspirando e pedindo salvação? Entende? Pô, bacana. Os 144 mil Peraí, só antes de você perguntar, só pra gente não fugir do anticristo ali da. Sim, sim, vai lá. O senhor acredita que ele tá vivo? E pode ser um desses nomes aí que são muito falados aqui no Brasil, como o Gerald Trump, como é que é o nome dele? Ah, Gerard. Gerald, o Elon Musk, não acredito tanto. O Zuckerberg, quem outro? O Macron. Só acredito que possa ser um desses agentes políticos que tá aí no meio da gente? Olha, eu acredito. Eu acredito que a gente está num período assim bem clímax, né? Então, assim, eu não acredito que, não, vai nascer ainda, vai querer. Não, eu acredito que já está aí. E, na minha concepção, nesse momento, a pessoa que mais se encaixa nesse perfil é o Jared Kushner. Para Sim. mim, é a pessoa que mais se encaixa nesse perfil. Ele foi o que criou os acordos de Abraão. Veja isso, acordos de Abraão. Ele, eu não sei se vocês já viram, se vocês já leram, eu entrei no site da Casa Branca que baixei os arquivos, inclusive até distribuí, que eu baixei em hebraico, árabe e inglês. Se você vê o plano, ele é para deixar Gaza os Estados Unidos da vida ou um Israel da vida, de tecnologia, inovação. É um plano irrecusável para os palestinos, porque é uma maneira de colocar os palestinos num patamar de desenvolvimento, de, sabe, questão de ciência, economia, educação, lá em cima. Então, assim, mas o que impede? E o Jared mesmo já falou isso numa palestra que eu vi. São os grupos terroristas. Hamas é o principal. Então, os grupos terroristas é que impede o plano se estabelecer por completo. Porque quem entrou nesse plano enquanto o Donald Trump estava, todavia, e ele sabia disso, que quando ele estava para terminar o mandato dele, ele correu com o processo para poder estabelecer o acordo. Né? Entre os Emirados Árabes, Bahrein e o Sudão. Eles três que entraram. Aí depois entraram mais outros. Quando a Arábia Saudita agora ia entrar, o Hamas fez o que fez no dia 7 de outubro. Então, o Trump saiu. Como é que estão as eleições aqui agora? Como para vocês agora. Vamos ir maio. Em novembro vai ser as eleições. O Biden está, assim, com uma rejeição muito grande aqui. Ninguém mais quer os democratas aqui. Assim. Poucas pessoas que querem. A mídia é muito mentirosa. Você vai ver aí que está igual. Não. Aqui ninguém está aguentando mais esse Biden. Tem vários democratas que não aguentam mais ele. Então, é certo que, se não for o Trump, vai entrar outro republicano. O governo vai mudar. Vai sair de esquerda para direita. Porém, o Trump, mesmo assim, ele está na frente de todo mundo.
Então, você imagina comigo assim, o Trump voltando, o conselheiro dele volta também. Entende? Então, é como eu falei, né? É especulativo, claro. Eu, dentro de todos os cenários que isso me mostra, eu vejo que ele está dentro de um perfil. Por quê? Porque não é só isso. Ele é um grande amigo. Eu estou dizendo, um grande amigo do, do rei da Arábia Saudita. Ele é um grande amigo do rei dos Emirados Árabes. Amigo, pessoal. Ele, sendo judeu, ele é amigo pessoal dos caras. Então, assim, não é só uma questão que envolve questão política. Ele tem um calor com essas pessoas. E ele é uma pessoa muito, muito política. E um judeu conservador. Ô Rabino, esse anticristo, ele nasce já como uma criança que já nasce com essa missão, ou durante a vida dele, eu não sei, como é que é isso daí? Eu sempre tive essa dúvida. Existem coisas específicas, né? Existem coisas específicas e a gente não pode fugir disso. Existem coisas que a Hashem escolhe realmente, e ele determina. Existem coisas que são flutuantes. Eu vou dar um exemplo. Né? Pode parecer que Judas foi predestinado a negar Yeshua. Tá? Nós temos um verso que meio que desbanca essa ideia. Vocês lembram que Yeshua falou para Pedro assim, olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar você como ciranda o trigo, mas eu orei por você. Vocês lembram disso? Depois faz uma busca aí. Olha só Yeshua falando para Pedro, porque Pedro, ele tinha esse coração, sabe, essa coisa de defender o que ele acreditava, defender Yeshua, eu vou até a morte, eu faço. E isso podia fazer ele negar Yeshua. Ou por uma decepção, porque de repente Yeshua não ia fazer o que ele queria. E era ele que Rassatã estava buscando para poder ser o traidor. Porque tinha que se cumprir o que está escrito. O meu amigo íntimo levantou contra mim o meu calcanhar. Seu calcanhar. E quando Yeshua falou isso para Pedro, ele disse assim, Satanás pediu cirandar você como ciranda o trigo. O que é cirandar o trigo? Você lembra disso? Quando o trigo não representante de uma ciranda, né? De uma roda, e ali você tem um animal puxando um arado, não para a terra, mas um debulhador. Debulha, faz o trigo entrar ali dentro daquela, como uma peneira, e ali podia ser assim ou podia ser numa peneira assim, que nem a gente peneira terra, né? Então, é para fazer o quê? Separar a semente do trigo da palhazinha, do folho, do galho. Isso é cirandar o trigo. Agora, veja o que o Yeshua está falando. Satanás pediu para cirandar você como ciranda do trigo. O que ele está falando? Olha, Satanás queria tirar as cascas de você para ver o que está dentro de você. Mas eu orei por você. Então, a palavra de Yeshua está mostrando assim, ele pediu você, mas eu intercedi por você. Quando ele não consegue, Pedro vai fazer o quê? Ele vai escolher outro. E foi Judas. Então, mas já tem pessoas específicas, por exemplo, Hashem escolheu Jeremias desde o ventre. Não para onde fugir. Você é meu e eu quero você lá fazendo minha obra. Vai ser assim. Então, assim, eu não vejo isso como, claro, uma defesa de uma predestinação fatalista, mas eu creio que quando a Hashem tem propósitos específicos, ele vai sim excluir pessoas específicas. E nesse caso do anti-Mashiach, eu acredito que sim, eu acredito também.